Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar. Nessa próxima hora eu vou receber aqui a Leandra Vilcapoma. Ela é advogada, ela é pesquisadora, ela já escreveu 2 artigos sobre o nosso tema, sobre o nosso assunto de hoje. Ela está finalizando mais um artigo. Ela também faz pós-graduação em Direito Digital. E no nosso bate-papo de hoje a gente vai tentar esclarecer, entender um bocadinho sobre essa questão. Porque eu sempre escutei, até que hoje eu estou escutando menos sobre esse assunto. Internet é terra sem lei. Será? O que está avançando? Quais as leis estão avançando nesse tema? O que você, como usuário, que tipo de proteção a gente tem? Que tipo de proteção a gente está recebendo? E como funciona quando você precisa acionar um especialista, um advogado? Eu acho que a Leandra vai hoje nos ajudar a entender, esclarecer mais sobre o direito digital. Deixa eu colocar ela aqui para dividir tela comigo. E dizer dúvida, comentar, bora conversar. Aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Ela vai... Aí, Leandra. Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu não estou te vendo, Leandra. Você está me vendo? Sim, e Então, eu tô peraí. me vendo aqui também. Então, peraí. Eu vou tirar você e vou te chamar de novo, tá bom? Tá bom. Peraí. Peraí. Removi a Leandra. Deixa eu achar ela aqui. Peraí. Leandra. Peraí. Pronto. Vamos ver agora. Pro Aníbal tá ok, né? Para mim não ficou. Agora sim. Agora eu tô vendo. Bora conversar. Não sei o Bora conversar. que resolveu. Pronto, agora eu tô te vendo, tá bonitona. Obrigada. Muito obrigado, viu, Leandro, por você ter aceitado de pronto estar aqui comigo. Esse é um assunto, eu acho que muito importante a gente buscar entender e esclarecer mais sobre isso. A Letícia está falando aqui, Letícia, um beijo. Quero você breve aqui comigo. Ela comentou: toda vez que tentamos avançar em leis para um meio burocrático, é isso? E não atende o que deve coibir e punir o uso indevido das redes e as fraudes, e aí a gente pode falar também de fake news, enfim. Leandra, por que você se interessou em falar? Como é que despertou em você? Que, como eu falei no início, né? Você já escreveu artigo, você está fazendo pós. O que foi o insight que te levou a falar sobre direito digital? Primeiro, gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui, ter essa experiência. Bom, o meu interesse foi desperto na graduação ainda, quando eu estava escolhendo o tema para monografia. E foi numa aula de Direito Internacional, inclusive, sobre como que existem lacunas, né, jurídicas, jurisdicionais no mundo inteiro sobre esse tema e como que esse tema ele envolve vários países ao mesmo tempo, né? É uma coisa assim que não é uma atividade pontual. Uma única atividade, o envio de um e-mail, uma publicação de algum post, já envolve vários países, né? Então, o meu interesse começou aí. Espera aí, Leandro, deixa eu te interromper, porque você acabou de receber aqui um elogio, tá? A Letícia disse assim: uma advogata dessa torna a live mais leve. Tá vendo? Obrigada, Letícia. Agora vem cá. Essas questões que eu levantei no início, essas dúvidas, não é só aqui no Brasil, né? Como você falou aí, ela atinge mundialmente quem utiliza a rede que está nesse ambiente digital, né, Leandro? E, Isso. assim, aqui no Brasil, a Letícia também comentou sobre isso.
né? A gente fica engatinhando, né? A gente está engatinhando ainda. Mas ainda é possível afirmar que é uma terra sem lei? Não, aqui no Brasil, os legisladores eles tentam acompanhar essas inovações tecnológicas. Então, existe sim, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor lá em 2018, que é para proteger os nossos dados, né? Porque os nossos dados, eles são muito valiosos. Existe até um documentário na Netflix, que se chama Dilema das Redes, que fala um pouco sobre isso, né? Sobre como os nossos dados para as empresas é valiosíssimo, porque com base nesses dados, elas podem criar um perfil da gente e com base nesse perfil, divulgar anúncios que vão nos cativar mais, que vão nos causar mais interesse e assim gerar cada vez mais lucro, né? Então, os nossos dados são muito importantes. Cada dado que está ali não são números, né? São pessoas. E também podem ser usados não só para uma visão econômica, mas também política, né? Também tem toda uma questão política que a gente viu no Brexit, na eleição do Trump, que as pessoas falam, né? Tem muito uma discussão de que houve uma manipulação de dados ou alguma manipulação política, né? Para ter resultados favoráveis e essa polarização também. Então, proteção de dados. Outra coisa também é o Marco Civil da Internet, né, que entrou em vigor lá em 2014, que ele busca dar diretrizes, normas gerais sobre o uso da internet no Brasil. Existem também a lei Carolina Dickmann, por exemplo, também, que é sobre violação de dispositivo informático, né, que foi um caso de uma atriz que foi hackeada, né, e teve suas fotos íntimas vazadas. Essa conduta passou a ser criminalizada. E também existe a Convenção Budapeste, que eu estou elaborando um artigo sobre isso. É um tratado que ele estabelece cooperação internacional entre vários países, vários estados, para combater a cibercriminalidade, que é a criminalidade no ambiente digital. Então, ela estabelece alguns parâmetros de como vai ser a coleta de provas nas investigações, por exemplo, e tenta fazer uma uniformização das leis de vários países. O Brasil, ele aderiu 20 anos depois que essa convenção entrou em vigor, né, que ela foi criada. Foi no ano passado, então vai passar a valer essa convenção. Outra coisa também são projetos de leis, né, sobre blockchain, criptomoedas, que estão em discussão, e também sobre inteligência artificial, né, que é uma grande discussão de como isso vai ser regulamentado. Mas, Leandro, eu te cortei? Não! Quando você fala assim da proteção de dados, a sensação, você me corrige aqui se eu estiver falando bobagem, é que a gente não está com essa proteção toda, não. A sensação que eu tenho é que sim, os nossos dados eles são vazados, e aí entra também uma outra questão, costurando essa minha pergunta com o que a Letícia está falando aqui, com o uso da inteligência artificial, está tudo muito rápido. E a gente precisa acompanhar, né? Não dá conta. E aí entra também, quando ela fala aqui, que é para a gente observar, né? Eu, às vezes, tenho a sensação que está lendo meu pensamento. Que eu penso tão logo aparece no smartphone. Eu comentei, eu tenho que fazer isso, aquilo ali aparece, preço, várias lojas. Como é que a gente vai conseguir, se é que ainda isso é possível, se proteger? Então, isso é uma pergunta muito interessante, porque é necessário ter transparência, né, nesse processo de coleta de dados, de tratamento de dados. Por conta disso, a lei ela estabelece alguns parâmetros. É claro que isso nem sempre acontece da forma que é para acontecer, mas existem, por exemplo, as empresas elas têm que ter regras de boas práticas e governança, por exemplo, estabelecer algumas condições de organização, por exemplo, também ações educacionais para os funcionários,
fazer uma gestão de riscos, né? Então, como que, por exemplo, se houve algum vazamento de dados, em que direitos vão ser violados dos usuários, por exemplo, e emitir relatórios de impacto. Isso é muito importante porque as empresas, elas têm muita responsabilidade, né? A gente chama que elas têm responsabilidade objetiva. Isso significa o quê? Significa que, mesmo se houve vazamento de dados por ela sofreu alguma invasão de uma outra entidade, de alguma organização criminosa, ou foi algum descuido de algum funcionário mesmo, que baixou alguma coisa, algum joguinho, qualquer coisa assim, a empresa ela tem que arcar com os custos disso, na maioria das vezes, né, de acordo com o caso concreto. Então, isso é responsabilidade objetiva. Quando você fala, você usou o exemplo da Carolina Dickmann, e que realmente foi um avanço, não é? Mas aí eu vou trazer. Agora está um tal de expor o outro, né? Então, eu tenho um vídeo seu, e aí eu coloco porque de novo eu vou usar o termo sensação, né? Quando eu clico, quando eu monto uma rede social, vou usar a rede social, e eu aceito aquilo ali, tem umas letrinhas pequenas, eu aceitei, concordei, eu nem sei com aquilo que eu concordei. E outra, quando você precisa acionar, você não tem uma resposta, está tudo certo. Porque no momento em que eu fiz a minha rede social, seja nessa plataforma aqui ou na rede vizinha, é tipo, eu que comando. Então, se você fez alguma coisa que eu não gostei, eu tiro você da rede, você vai ser banido. Está sendo pensado, porque assim, acompanhando aí essa busca para regulamentar e a gente ter mais proteção e ter a palavrinha-chave que você diz, transparência, está meio nebuloso, não está, Leandro? Sim, é bem nebuloso. Agora existe, por exemplo, no Facebook, existem tribunais que eles juntam alguns árbitros, alguns juristas, para poder ver como vão ser as políticas de uso dentro das redes sociais, dentro do Facebook, do Google. Isso até existe, mas entra naquilo, né? Quem que vai poder... É porque existe muita essa influência das redes sociais na nossa vida, né? Então, eles ditam como a gente vai agir. Então, é muito poder concentrado numa empresa só, né? Por exemplo, os termos de uso mesmo. Existem no Código de Defesa do Consumidor, inclusive é importante ressaltar que nós, como usuários, nós somos consumidores. O Superior Tribunal de Justiça já determinou isso, né? Já se posicionou nesse sentido, de que há uma relação de consumo entre usuários e as redes sociais, mesmo que a gente não pague nada por isso, que seja, entre aspas, gratuito. Há sim um ganho direto dessas redes, dessas empresas de tecnologia com o nosso uso. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele é sim aplicável nesses casos. Então, por exemplo, os termos de uso. Os termos de uso não podem arbitrariamente determinar que, se houve violação dos dados, vai ter que entrar com ação lá fora, em outro país, nos Estados Unidos. Isso já é nulo. O Código de Defesa do Consumidor, ele já determina que isso é nulo. Não, isso não pode acontecer, né? Nós, como consumidores, a gente pode... Isso na lei. E também é importante ressaltar a diferença entre o que está na lei e como realmente ocorre, né? Como isso é efetivado. Mas tem essa previsão de que se a gente se sinta prejudicado, se a gente acha que nosso direito foi violado, a gente pode ingressar com a ação onde a gente mora. Mesmo se foi contra a Shein, se foi contra a AliExpress, ou Google, Instagram... Tudo que envolve essas empresas, a gente pode ingressar com a ação onde a gente mora. Mas aí entra naquela questão das lacunas, né, jurisdicionais. Por quê? Porque agora, um dos maiores desafios que a gente vê na internet, né, toda essa questão de terra sem lei,
são essas lacunas jurisdicionais. Então, o que acontece? Muitas vezes acontece evasão regulatória. O que significa isso? Significa que muitas empresas de conteúdos ilícitos, elas acabam se estabelecendo em países onde há falta de regulamentação, ou onde há menos regulamentação sobre as suas atividades. Então, isso se chama paraíso jurisdicional, né? Existe esse conceito. E um grande exemplo que a gente viu são de casas de apostas online, né? Que é bem claro de ilustrar. Por exemplo, a mais famosa dessas casas de aposta, porque isso é ilícito no Brasil, casas de apostas é ilícito. Mas o que elas fazem? Como é no ambiente digital, elas conseguem evadir um pouco da regulamentação. Então, elas são sediadas, a mais famosa delas, por exemplo, em Curaçao, numa ilha do Caribe. Então realmente, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Processo Civil, a gente pode entrar com a ação onde a gente mora, aqui no Brasil, mesmo na nossa cidade, no nosso foro. Mas será que esse processo vai conseguir prosperar? E isso põe em questão por quê? Porque se ela está sediada lá em Curaçao e não tem filial aqui no Brasil, por exemplo, como ela vai ser notificada? Como ela vai ser citada quando tem algum processo judicial? Então, isso acaba sendo uma fuga, né? Eles estão fugindo um pouco dessa regulamentação. Então, isso a gente viu nessas casas de aposta online e também outros conteúdos ilícitos. E isso daí já é outro campo muito abrangente. O que está acontecendo, eu não sei se o quanto você fica em rede social, mas eu trabalho também, não só com esse projeto aqui meu pessoal, mas eu também cuido de uma rede social, de uma organização que estamos juntos, né, Leandro? Que é o nosso querido Refazer, mas tem esse... Como é que é o nome? Agora me fugiu. Jogo da sorte, esporte da sorte. Eu tenho recebido muito isso. E aí, inclusive, tem gente conhecida vendendo isso, falando, divulgando, e que não se tem nada tangível para a gente de segurança. Então, tem gente que entra nessa e, de novo, tem abertura para isso, nada acontece. Apareceu até uma investigação recente no Fantástico, mas acende, fica uma semana falando, depois apaga de novo. É isso aí, né? Estão estudando caminhos, leis para mudar isso? Sim, bom, uma das tendências futuras é sobre essa responsabilidade, até onde vai a responsabilidade dos influencers, né, dos youtubers, das blogueiras, porque elas têm muita influência, né, como o nome já diz, para o nosso consumo de produtos, elas conseguem realmente influenciar o nosso comportamento. Então, se acontece esse escândalo que aconteceu das apostas online, por exemplo, elas têm que ter uma responsabilidade, até porque elas também ganham um valor muito alto para poder divulgar todos esses conteúdos. Então, isso tem que ser regulamentado também. A Letícia comentou aqui outra questão também. Você falou no início a polarização, né? E aí, aqui ano de eleição, o que a gente pode aguardar? O que está sendo impedido, se é que já está, de divulgar em rede social? Olha, a quantidade de mentira, de fake news, eu tenho assim, amigos que ficam assim, acham que a gente sabe tudo. Então, ficam assim, Fábio, olha isso aqui. E é um volume tão grande, né? Tem o WhatsApp também, as senhorinhas do WhatsApp são assim, maravilhosas para disseminar. Enfim, como é que a gente vai lidar com tanta fake news? E de gente que, às vezes, aspas, detém a informação, né? Sim. Então, para começar, a gente pode falar um pouco sobre liberdade de expressão. Bom, a liberdade de expressão, ela é sim um direito fundamental, ela é uma base para os outros direitos fundamentais, para a democracia, para a dignidade humana também.
Mas a desinformação, ela seria a atuação com dolo, com a intenção de causar essa confusão de informações, né? E com esse intuito. Então, o direito digital, ele tem o objetivo de estabelecer um equilíbrio, de também estabelecer deveres e obrigações para essas empresas de tecnologia, né, para as redes sociais, para elas terem também, não terem uma ordem dentro dessas redes sociais. Então, por exemplo, tem o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que ele está sendo muito discutido. Então, tem muita controvérsia sobre ele, mas ele está em vigor, que o que ele determina, né, de maneira geral, que é dever das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do Google, de estabelecer esse equilíbrio entre a liberdade de expressão e entre a responsabilidade da veracidade das informações. Então, se acontecer algum desequilíbrio disso, se espalhar fake news dessa maneira, assim, por toda parte, essas redes sociais, elas podem sim remover esse conteúdo, né, de acordo com a política de uso dessas redes sociais. Mas o que acontece? O que acontece é que muitas vezes isso não ocorre. Então, esse artigo 19, ele estabelece responsabilidade das redes sociais pela ação dos seus usuários. Então, se o usuário publicou alguma fake news, algum conteúdo de calúnia, difamatório, por exemplo, então, eles podem ser responsabilizados. Então, eles podem judicialmente serem processados. E aí, muitas pessoas estão nesse debate sobre seria ou não constitucional esse artigo. Então, ainda há muita controvérsia. E agora, com a inteligência artificial, isso vai ficar cada vez mais claro. Porque, usando inteligência artificial, eles já podem pegar o rosto de algum político e isso vai influenciar muito nas eleições desse ano. E você acha que isso vai já porque assim, eu acho que até a Letícia comentou, né? Pega uma voz de gente conhecida, Silvio Santos, Bonner, Glória Pires, falando sobre determinado medicamento, enfim, e tem gente que acredita, porque se você não tomar cuidado, se você prestar atenção, tem umas falhas, principalmente quando você conhece a pessoa, mas a voz é igual. Aí pega a fala, parece que costura uma na outra, sai direitinho, dizendo, olha, esse remédio aqui mudou a minha vida, aquilo só cai. Isso não. Gente, a gente está falando de avanço tecnológico, não poderia nem ter espaço. Você acha, então, que vem as eleições, a gente vai passar por isso? Então, eu acredito que sim, os estudiosos já estão prevendo como isso vai impactar, como seria possível regulamentar isso, porque a gente tem agora, no mundo inteiro, concepções de liberdade de expressão diferentes, né? Então, por exemplo, teve também todo esse caso do Elon Musk, que ele disse que ele não iria obedecer às decisões dos tribunais brasileiros, né? Ele disse isso e ele tem muito poder também, ele já tem uma rede social toda dele, né? Então, o que acontece? O que a gente vê é uma grande complexidade na soberania digital, na governança digital. Então, por exemplo, existem leituras do ciberespaço, é um conceito que eu estudei até para monografia, que é o seguinte, existem, por exemplo, a concepção libertária da internet, que foi lá nos anos 80, que, com o americano Barlow, que ele emitiu a declaração do ciberespaço, e ele falou assim, não, a internet não vai ter nenhuma autoridade para nos restringir, vai ser um ambiente totalmente anárquico. Esse seria o modelo libertário. O modelo liberal seria o que a gente está vivendo hoje, que é a grande influência das empresas de tecnologia, né, das big techs, na internet. Então, elas ditam muito de como a gente comporta, os algoritmos, os termos de uso
determinam como a gente vai se comportar, até o nosso trabalho. Porque, por exemplo, existem os trabalhadores por aplicativo, né? Uber, iFood, o algoritmo, ele age como o chefe dessas pessoas, né? Então, isso também tem que ser regulamentado. E esse é o modelo liberal. E também tem agora o modelo, bom, é uma tendência ao modelo westphaliano, que vem de Westfália, que é um conceito que surgiu com a formação dos estados, dos países. Isso há muito tempo, mas ficou esse nome. Por quê? Porque há uma tendência de cada país querer regulamentar da sua maneira a internet. Então, o Brasil querer regulamentar da sua maneira, outros países, a França querer regulamentar da sua maneira, porque, como eu disse, existem essas lacunas, esses vazios de jurisdição. E aí, cada país quer fazer do seu jeito. E isso, o que isso as pessoas estão, né, os pesquisadores, os estudiosos estão dizendo? Que agora a internet ela vai passar a ser fragmentada. Então, esse aspecto global, ele vai ser mais fragmentado. Porque que a gente vê, por exemplo, no Irã, na China, eles fazem a internet deles um pouco mais fechada, por motivos políticos. Para quê? Para essas empresas não terem acesso aos dados da sua população, né? Mas Então, isso. quando você fala fragmentada, é exatamente isso que você está falando, assuntos, questões que vão poder ter espaço e outras não. Você falou, eu não sei se foi na China, que baniu não sei se foi China, tá, Leandro? Tipo, baniu o TikTok, aqui ninguém usa. É mais ou menos isso? Então, cada país vai ter a sua lei? Então, esse caso do Elon Musk, ele retrata isso. Porque na verdade, o que ele diz que, eu não vou obedecer o judiciário do Brasil, não vou obedecer o que eles mandam, o que os juízes dizem que tem que remover o conteúdo tal, eu não vou fazer isso. O que ele está falando é que ele não vai se submeter às autoridades do Brasil, por exemplo. Então, o Brasil, quando ele, por exemplo, ele fala, não, mas quando há, por exemplo, essas informações falsas, ou calúnia, ou difamação, algum crime digital, quando ele vai para o judiciário, o que acontece? O judiciário ele tem que se comunicar com essas empresas. Quando o Elon Musk diz que ele não vai se submeter, então isso acaba sendo uma desordem. Porque eles vão falar assim, não, mas tem que remover o conteúdo tal, porque isso daí é um abuso. Isso tem racismo, xenofobia. E aí ele não quer remover, ele não está se submetendo à lei do Brasil. E cada país está caminhando para isso, para regulamentar da sua forma. Então, a França, ela vai regulamentar, não, mas aqui tem xenofobia contra os imigrantes. Tem que remover. E aí cada país tem a sua situação, a sua questão. Então, quando eu digo fragmentação, é o que está caminhando para cada país regulamentar do jeito que ele vai regulamentar, cada país. Então, por exemplo, existe essa diferença de liberdade de expressão no Brasil. No Brasil, liberdade de expressão é isso. Nos Estados Unidos já não é. Lá a restrição é bem menor, tem tudo uma questão lá da Carta dos Estados Unidos. Então, cada país, é isso que eu digo, fragmentar, que agora já não vai ser global, né? Cada país vai se fragmentar, mas isso é uma ideia, isso é um modelo, é uma leitura do ciberespaço. Existem outros também que caminham mais para o outro lado, que vai existir, por exemplo, os cyber rights, que eles chamam, que são normas para o ambiente digital no mundo inteiro. Então, vão ser princípios, normas básicos do uso da internet, por exemplo. Então, são várias leituras e isso está sendo muito discutido. Ainda há muita incerteza sobre isso. E outra coisa, Leandra, eu volto lá no início, porque todas elas, tá? Não vou nem ficar citando nomes para não fazer merchan aqui delas, mas todas essas redes sociais, elas não são transparentes com a gente. A cada atualização que você faz no seu smartphone, nada fica claro para a gente. E aí eu posso estar falando aqui, de repente, assim, essa rede, o
Instagram. Faz uma atualização, acontece um problema específico com o seu Instagram. Algo não está funcionando dessa ferramenta. Não tem retorno nenhum. Então, assim, acho que são esses detalhes que não ficam... Hoje é uma ferramenta de trabalho para muita gente. E, de novo, eles mandam e a gente aceita. Nem obedece, aceita que dói menos. Porque pode chegar um momento que dizer assim, olha, eu não quero você aqui não, tira, derruba você e acabou. Então, assim, acho que nesse estágio ainda não tem lei para isso. Ainda é aquele negócio assim lá, aquele termo que eu aceito, né? Quando tem atualização que eles precisam, eu aceito. Vida que segue. Leandra, agora explica para a gente assim, a gente começou falando, mas didático, assim, o que é o direito digital e qual é a importância dele nos dias atuais para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o ambiente da rede. Então, eu falei um pouco sobre isso, mas basicamente a internet, né? Como ela surgiu? Foi um programa militar, lá em 1969, o ARPANET, que foi feito pelos Estados Unidos. Então, ele tinha o intuito de pesquisas de defesa militar. Mas aí acabou construindo várias redes civis que agora estão conectadas entre si. O direito digital ele é o ramo do direito que ele vai buscar regular a tecnologia da informação e a internet, com a aplicação, né, desses princípios e normas jurídicas, para o caso concreto no ambiente digital. E a importância, como eu já disse, tem a questão da proteção de dados, que nossos dados muitas vezes são comercializados, não existe transparência, sobre a questão também, né, da segurança cibernética, que agora os crimes digitais eles extrapolaram o nível nacional. Agora não é uma pessoa, um hacker, né? Essa imagem que a gente tem de um hacker que vai lá e hackeia, mas agora são organizações criminosas transnacionais que lidam com bilhões de dólares, de euros. Não, e as vítimas também, não são pessoas só, uma pessoa só. Agora são essas empresas, né, empresas gigantes, até estados podem sofrer ataques cibernéticos. E aí também a gente tem a questão dos contratos de comércio eletrônico, né, que está cada vez mais frequente com essas empresas com sede na China, a Shein, a AliExpress. Então, a propriedade intelectual também é outro tema que está sendo discutido das inteligências artificiais. Porque agora, não sei se você viu, mas elas criam arte. E é uma arte que a gente nunca viu antes, né? Elas criam músicas, criam arte. E a gente não sabe de quem seriam os direitos autorais. Mas aí, isso foi pesquisado e elas usam uma base de dados para criar essa arte, para criar essas músicas. E essa base de dados, ela é feita por pessoas reais, por arte de pessoas reais, que inspiram a inteligência artificial. Então, esses direitos autorais, eles seriam de quem? Do dono da empresa de inteligência artificial ou dessas pessoas que foram usadas como base para a inteligência criar o que ela criou? Então, existe essa discussão também. A governança da internet, que eu também já falei um pouco sobre, que é até onde vai a responsabilidade das empresas de tecnologia, das big techs, e os trabalhadores por aplicativo. E não só isso, né? Não só Uber, iFood, mas agora todo mundo trabalha por home office e usa a internet de alguma forma. O Teams, o Zoom, várias plataformas para fazer o seu trabalho. E freelance também, tudo isso no ambiente digital. Agora também vai ter até aquele Vision Pro, né, que a gente viu da Apple, que você é uma imersão mesmo, e aí você pode trabalhar só dentro daquilo, dentro daquele óculos que eles criaram. E cada vez mais eu estava vendo a entrevista com o CEO da Apple, e ele disse que já tem empresas que compram esses Vision Pros para os funcionários, para eles se comunicarem, para eles fazerem o trabalho deles. Então, isso tudo são várias tendências e tudo isso deve ser regulamentado. Tendências, diga-se de passagem,
de passagem, assustadoras. Você está falando, a gente fica vislumbrando, e o Aníbal fala, o Aníbal, ele é parente seu. Ele é meu pai. Ah, muito bem, um beijo, Aníbal. Ele está dizendo, vira um monopólio, né? Porque quando a gente fala dos nossos dados. E aí, a gente já está entrando aqui, ó. Viu como é que a hora passa rapidinho? Mas Sim, a outra passa muito rápido. é, você, quanto consumidor, o que a gente pode fazer para se proteger? Se é que a gente não. Bom, agora eu estou sendo até contraditório, né? Mas desde o momento que eu estou nesse ambiente onde eu pesquiso o que eu quero saber, o que eu gosto, o que eu pretendo comprar, e aí eles vão pegando, né, eles, aspas, alguma medida de proteção que eu posso fazer? Bom, é muito complexo esse tema de como você pode se proteger, porque a gente não tem como prever, e aquilo que eu disse da transparência. Mas, bom, existe essa previsão no dispositivo do Código de Defesa do Consumidor que a gente pode ingressar com a ação onde a gente está, onde a gente mora. Agora, como isso funciona na prática, de que a Shein vai conseguir ser notificada, isso já é outra questão também. E outra Pode falar. coisa, você entra no site, eu não sei se você já deve ter percebido isso, qualquer site aí, agora me fugiu o nome, aí logo vem assim, termos de... agora Os eu não sei. cookies. É, clique aqui. Aquilo ali, quando eu aceito, é porque eu estou dando direito de quê? Então, os cookies, quando a gente aceita, a gente está dando o direito deles usarem, como a gente está usando a internet, eles poderem ver, monitorar isso para, como eu disse, mostrar anúncios que nos causem mais interesse, que sejam moldados conforme o nosso perfil. Esses são os cookies. E outra coisa também, até isso vai de várias coisas. Por exemplo, quando a gente está vendo alguma aula no YouTube e eles falam assim, não, para você receber o conteúdo, o material, tá aqui na descrição o link. Aí você clica no link e aí você tem que colocar seus dados, você tem que colocar seu nome completo, tem que colocar o seu número de telefone, o seu e-mail, tudo isso só para ter acesso ao material. E isso o que eles estão fazendo indiretamente é conseguir nossos dados para poder ficar freneticamente enviando vários anúncios para gente, que é um conteúdo muitas vezes indesejado por nós, né? Então, por exemplo, a gente ter essa visão, esse cuidado, quando eu clico aí nesse material, ele está pedindo meu endereço, meu telefone, para quê? Com que fim, com que intuito que eles estão pedindo isso, né? Então, ter esse pensamento crítico de para quem a gente vai dar nossos dados, e também, claro, também tem a questão dos crimes digitais, que são super comuns, que é o phishing. Por exemplo, e-mails que nos enviam se passando por uma instituição, se passando por essas empresas de telefonia, por exemplo. E eles agora eles já conseguem, eles estão acompanhando essas inovações tecnológicas. Então, por exemplo, se tem um furto do seu celular, você bloqueia o celular, por exemplo. Depois, se você bloqueia, ele não pode ter acesso. Mas o que eles fazem agora? Agora eles te mandam uma ligação robotizada, como se fosse mesmo da empresa da Apple, né? Como se fosse da empresa falando assim, por favor, precisa do seu dado para você acessar. E é perfeito, totalmente de acordo com o real, né? A empresa real. Então, o phishing, ele tá muito inovador e a gente tem que ter esse cuidado de realmente ver, né, se é real, se ver da onde vem o e-mail, por exemplo. A gente ter esse cuidado e essa interpretação crítica, né, essa visão crítica, não acreditar em tudo que a gente vê, né, online. E ainda dentro desse lugar de indivíduo, de consumidor, a gente também ficar muito atento
e aí eu queria também a sua ajuda, na hora que você vai realizar uma compra, como é que eu consigo... esse site não é o original. Tem os detalhezinhos que eles conseguem até ali o ponto .com é igual, mas você tem umas diferenças que eu já percebi, pesquisando até para esse nosso bate-papo, você vê que o link tem alguma coisa ali que está errada. Aí quando você clica, você vê que quando você está no original e que você pega um site fake, você vê que tem alguma coisinha ali que está no link. Então, assim, é observar em dobro na hora de você fechar E uma... quem fica mais vulnerável são as pessoas que são as pessoas mais velhas. Então, existe esse conceito de educação digital, porque para essas pessoas assim mais idosas, por exemplo, elas não conseguem saber essa diferença que a gente que já está mais acostumado com o ambiente digital, a gente consegue perceber. Essas pessoas não conseguem perceber. Então, tem toda uma questão de educação digital, porque é uma epidemia desses crimes digitais de phishing e o Brasil está no topo, né? O Brasil, com a Índia e a China, esses três países é onde mais acontece crimes digitais e não só esses crimes assim meros phishing para uma pessoa só, mas também ataques de segurança cibernética de empresas imensas. Então, o Brasil ele está no top 3 assim dos mais afetados por isso e todos os crimes, eu estava pesquisando para o artigo que eu estou fazendo, que ele movimenta bilhões de reais, todos os crimes por ano. Então, é muito, muito impactante isso. E na sua área, Leandra, eu tenho muitos, olha aqui, eu botei aqui no aumentativo, advogados debruçados sobre essas questões do direito digital? Está caminhando para isso. Inclusive, eu recomendo o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que é um instituto que ele pesquisa sobre isso. Ele é filiado ao UERJ, que é a faculdade que eu me graduei. E eles pesquisam, eles têm até parcerias com o Harvard, com cursos mesmo, para especializar os advogados que queiram saber mais sobre isso. Sobre blockchain, por exemplo, porque blockchain ele, por exemplo, é um livro de registro digital. Esse livro de registro digital, ele não está concentrado num computador só. Ele está espalhado em vários computadorzinhos ao redor do mundo. Dizem que há mais transparência nisso. Mas isso acaba facilitando fraude, acaba facilitando lavagem de dinheiro. Outra coisa também, na Darknet ainda tem isso, ainda tem a Darknet, Deep Web. As pessoas compram coisas ilícitas, drogas, armas, usando as criptomoedas, por exemplo, que usam essa tecnologia de blockchain. Então, isso precisa ser estudado. Então, esse Instituto de Tecnologia e Sociedade, ele visa ajudar os advogados nisso, tem vários cursos sobre isso. Então, eu acho que realmente é o futuro. Os advogados eles têm que acompanhar isso. Inclusive, teve até os próprios advogados, né? Já foi uma grande controvérsia sobre os advogados lá nos Estados Unidos estarem usando inteligência artificial para fazerem as petições, por exemplo. E isso, como que você vai identificar isso, né? Como que você vai identificar o uso de inteligência artificial? Então, tem que ter mecanismos, algoritmos que identifiquem isso, até para a gente saber mesmo, né? Que não foi uma pessoa real que fez aquilo, né? Você fala, e cada vez que você traz um exemplo, quando a gente começou o nosso bate-papo lá, que a Letícia falou da inteligência artificial, eu acho que para essa galera, quer dizer, para essa galera, eu acho que você é bem mais nova do que eu, e eu até me considero super antenado, tá? Apesar de ser mais velho, eu me considero super antenado. Mas eu fico assustado a inteligência artificial passando a ser uma coisa que a ser estudada, a ser aceita, a ser trabalhada, que é algo assustador. Assustador. Alguém postou Isso.
aqui, Leandra, sempre muito contundente. Quem foi que botou foi o Gabriel, é isso? Gabriel. Obrigada. Leandra, Obrigada. viu como é que passou rapidinho o nosso papo? Acabou. Antes, eu queria só comentar com você sobre os artigos que você fez e onde você publicou, ou se eles já estão publicados. Tá, então, eu publiquei 2 artigos. Um deles está no Cadernos Eletrônicos Direito Internacional Sem Fronteiras, que é uma revista acadêmica. E o outro eu publiquei num livro, que é do curso de Direito Internacional do CEDIM. Eu posso depois deixar o link também para você, se você quiser. E eu estou elaborando um outro, que tá para sair num livro. Mas aí não tem o link ainda. Mas esses 2 eu posso mandar o link depois para você colocar, para quem quiser saber mais também sobre o Instituto de Tecnologia e Sociedade também. Isso, eu vou te pedir, por favor, para você me mandar, que aí eu coloco no feed do nosso bate-papo. Ótimo. Quem quiser, pega ali, copia e consegue. Muito obrigado, Leandra. Passou rápido, viu? Passou rapidinho, a gente nem sentiu, porque a intenção Sim. desse grupo de encontros aqui que eu faço é realmente a gente bater papo. E de uma forma leve, de uma forma fácil, vai estar aqui com a gente, para quem vai ver depois, vai escutar no Spotify, porque daqui a pouco eu vou botar isso em todas as plataformas digitais. Então, muitíssimo obrigado, viu, Leandro? Ai, muito obrigado. Eu adorei essa sua ideia, muito legal a gente poder conversar. Foi uma experiência nova para mim e eu adorei. Que bom. Então, que a gente possa voltar aqui para falar mais quando a gente, como você falou, a gente está caminhando, né? E otimista nessa caminhada, né, Leandro? Otimista. Vamos, otimista. Otimista e com cuidado. Assim seja. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente. Obrigada a todo mundo que comentou. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, gente.